Paz do Senhor para os irmãos, amém? Glória a Deus. A gente vai dar continuidade ao estudo bíblico que a gente está fazendo. E aí agora a gente vai para o livro de Gálatas, capítulo 5. Semana passada a gente fez o capítulo 4, que falou da filiação, né, que nós temos com Cristo, de como Ele nos chamou e de como nós precisamos aceitá-lo verdadeiramente. Então eu quero fazer a leitura com você, como sempre de costume, né, do capítulo. E depois a gente vai explanando, né, cada versículo, né, que nós estamos trabalhando. Capítulo 5 diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito do qual vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A gente sempre faz a leitura para a gente entender todo o contexto. Amém? Vamos fazer uma oração nessa noite para a gente começar. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Apresentamos esse momento, Senhor, do estudo da Tua palavra. Eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor, pelas minhas falhas. Senhor, eu te apresento a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, nessa noite. Senhor, a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A tua palavra diz, Senhor, que o Espírito é vida. Meu Deus, e que a tua palavra é vida. Meu Deus, e nós sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. Ou seja, Deus, a tua palavra ela nos ressuscita. A tua palavra ela nos enche. A tua palavra ela
Senhor, nos faz transbordar da tua presença. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha visitar a cada um dos teus filhos, Senhor, que aqui estão, Senhor, para acompanhar, para aprender mais de ti. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem faz todas as coisas. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que eu venha diminuir, que o conhecimento humano, Deus, venha diminuir, mas que a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, ela venha crescer sobre as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Amém? Começamos assim, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A Bíblia diz que se verdadeiramente o Filho dos Homens vos libertar, nós seremos livres. Olha que glória! Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Aquele que vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado. E Jesus nos chamou para nós sermos libertos, para que venha a ser desfeita todas as obras das trevas sobre as nossas vidas. E é por isso que nós glorificamos ao Senhor, é por isso que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E Ele está simplesmente dizendo, olha, cuidado, para que você não venha cair nos laços do passado. Cuidado para que o passado não te seduza e que você vire escravo daquilo que um dia eu já te libertei. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Jesus não nos chamou para nós sermos escravos do pecado. Jesus nos libertou para que nós sejamos filhos, herdeiros, para que nós sejamos participantes das coisas celestiais, já começando aqui nessa terra. Em nome de Jesus eu profetizo que cada um de vocês, em nome de Jesus, já é participante. O reino de Deus já está dentro de nós. Em nome de Jesus nós precisamos ir buscá-lo. Às vezes está mais fácil, às vezes está mais difícil, mas uma coisa que nós não podemos fazer é desistir. Nós precisamos continuar, nós precisamos perseverar. Deus, aleluia, Ele nos liberta. Você pode ter certeza disso. O Espírito Santo de Deus, Ele trabalha em favor daquele que nele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Escravo não pode ir e voltar a hora que quer. Ele não tem liberdade. Ele é preso. Mas Jesus nos deu a verdadeira liberdade. Nós usamos dessa liberdade para dizer, Deus, nós te buscamos, nós te servimos. Senhor, não é por força ou violência, mas nós te servimos pelo teu amor. Porque o teu amor nos constrange a estar perto de ti, porque o teu amor nos atrai. Nós não somos forçados a buscar ao Senhor, mas Ele, aleluia, em Cristo Jesus, com amor, com o seu, a sua bondade, Ele nos chama, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dar a paz do Senhor aqui para os meus irmãos. Em nome de Jesus, minha mãe, paz do Senhor, que bom ter a senhora aqui. A Laura, seja bem-vinda. A irmã Luciane, em nome de Jesus. Irmã Valéria, paz do Senhor, saudades. Minha irmã Nete, a Neide, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver quem é que aparece aqui. Se tiver mais alguém, irmão Edson, igreja, Deus abençoe. A paz do Senhor. Aleluia, é uma alegria ter vocês, é como se nós estivéssemos aqui fisicamente, né? Porque o amor, ele rompe a barreira da distância. O amor, ele nos enche verdadeiramente da glória, né? E do poder de Deus. A Bíblia diz, onde tem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, ali ele se faz presente. E eu tenho certeza que Deus está presente, nos guiando e nos direcionando para que nós venhamos chegar ao conhecimento da sua boa, da sua perfeita e da sua agradável vontade. Amém? Vamos continuar? No versículo 2 diz assim, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, de nada vos aproveitará. Né? Deixa eu só te explicar, né, o conceito dessa palavra. O judaísmo, ele tinha, né, o costume da circuncisão desde lá do tempo de Abraão. E Jesus, ele veio e ele cumpriu essa palavra. Ele cumpriu,
Louvado seja o nome do Senhor. E nos deu o direito e nos deu a liberdade. Porque nós devemos estar circuncidados no nosso coração. É esse o voto, é esse, né, o ritual, é esse né, a característica principal que nós temos que ter dentro do nosso coração. E aí Paulo estava falando, né, pro povo da cidade de Galácia que não era necessário eles voltarem para a tradição, que não era necessário eles voltarem, né, para os antigos costumes, porque Cristo já fez nova todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que está, é presente, aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, e as coisas velhas se passaram e se fazem coisas novas. Ou seja, Jesus estava falando, olha, eu já trouxe o pleno conhecimento, eu já cumpri a palavra. Eu quero agora que você me adore, que você tenha um coração obediente. Sabe aquela palavra que o Senhor diz, né? Que o obedecer é melhor do que sacrificar. Essa é a justiça que Deus quer dentro de nós. Não mais rituais, não mais, né, antigas práticas, mas de um amor que procede de um coração puro. De um amor que procede de uma vida pautada no Evangelho e que está verdadeiramente em busca de um arrependimento. Quando Jesus viu os apóstolos, né, ainda não eram apóstolos, né, eram trabalhadores comuns, Jesus falou, segue-me. E eles largaram as suas atividades e simplesmente seguiram a Jesus. A obediência, o coração voltado a Deus, um coração desprendido das coisas deste mundo. Eis que a Bíblia diz que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao seu nome, em espírito e em verdade. Amém? Versículo 3 diz assim, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se eu cumpro com este requisito, eu vou ter que cumprir toda a lei. E aí vocês conhecem, dentro lá de Deuteronômio, lá no Pentateuco, Gênesis, lá, né, em Levítico, né, como eram vários, né, rituais. E a Bíblia diz que para o homem não é possível guardar toda a lei. O único que conseguiu cumprir toda a lei é Jesus. Ele cumpriu por amor a mim e a você. Ele passou por todas as situações para nos dar vida e vida com abundância. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, se tem algo do teu passado, se tem algo que ainda te faz estar prendido à religiosidade, quando eu digo religiosidade aqui, são costumes, né? E o Senhor ele não quer que nós venhamos viver de costumes. O Senhor ele quer que nós venhamos ter um coração e uma comunhão viva, uma comunhão, aleluia, de nós estarmos andando lado a lado com Deus. É isso que o Espírito Santo de Deus, ele busca na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Para que ele venha abandonar as práticas, para que ele venha abandonar aquilo que é o passado, aquilo que ele venha abandonar, aquilo que distancia. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que quanto mais eu me aproximar de Jesus, mais o Senhor se aproxima de mim. Se nessa noite você está se sentindo distante de Deus, se nessa noite você está se sentindo longe do Espírito Santo, não está sentindo a presença do Pai, busque de todo o coração. A Bíblia diz que quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós vamos encontrar. Mateus 7,7, né? Diz assim, livro de Lucas capítulo 7, versículo 7 diz, aquele que bate na porta, aquele que é insistente mesmo, a porta se abre. Aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Por isso, meu irmão, busque a presença do Espírito Santo, que ele vai se revelar a você de uma forma
especial. Busque a presença do Espírito Santo, aleluia, que a porta da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, ela vai ser manifesta sobre a sua vida. Você verdadeiramente vai sentir o poder de Deus, aleluia, tudo aquilo que há dentro de você, que te traz angústia, que te traz tristeza, aleluia, o Espírito Santo vai preencher o teu coração e todo mal será repreendido no nome de Jesus. Amém? Vamos continuar. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Tem muitas pessoas que tentam se justificar na religião, né? Eu sou evangélico, eu vou ser salvo. Não, meu irmão, você vai ser salvo em nome de Jesus se você buscar ao Senhor. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus enviado a este mundo para a remissão dos nossos pecados, para arrependimento, que Ele é a porta, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a nossa vida. E Ele traz vida e vida com abundância. Amém? Versículo 5 diz assim: porque nós, pelo Espírito, louvado seja o nome do Senhor, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Ou seja, a esperança da justiça vem da fé. Fé é a certeza e a convicção daquilo que nós não vemos, mas que nós cremos. E nós precisamos alimentar, nós precisamos ter o nosso coração estabilizado na fé. Nós precisamos buscar isso. O que ainda não tem, louvado seja o nome do Senhor, dobra o teu joelho, pede. Mas a fé precisa ser o teu alicerce. E sabe como é que a gente pode ter mais fé? A Bíblia diz que aquele que não tem fé, peça a Deus que Ele dá à vontade, que Ele dá, aleluia, sem medida. Ou seja, não está conseguindo crer que algumas coisas vão mudar na tua vida? Peça, Espírito Santo, me ajuda a ter fé, me ajuda a perseverar, me ajuda a caminhar, me ajuda, Senhor, a trilhar caminhos, aleluia, que agradem ao teu nome, em nome de Jesus. No versículo 6 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, né? O amor, o dom principal. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que eu demonstro essa fé? É através do amor. Amai o teu próximo, semeie o amor em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Acima do teu trabalho, acima da tua casa, acima dos teus filhos, acima da tua esposa, do teu esposo. Deus é o principal, porque é Ele que concede a nós. Louvado seja o nome do Senhor, com que nós viemos conquistar todas as coisas na terra. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Tudo mais, louvado seja o nome do Senhor, Ele vai fazer. Tudo mais, aleluia. A bênção do Senhor é transbordante, sacudida, é a 30, 60, 100. A Bíblia diz que aquilo que não chegou ao teu coração e nem subiu ao teu entendimento são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, talvez você tenha expectativa de algo, Deus vai fazer extraordinariamente mais, Deus vai fazer infinitamente mais sobre a sua vida, Jesus vai te capacitar infinitamente mais, você vai ser um profeta, uma profetisa da casa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, alguém usado com autoridade nessa terra, para que quando você levante as tuas mãos, aleluia, você ore e o milagre aconteça na vida do teu próximo. A unção de Deus, irmãos, ela despedaça todo o jugo. A unção do Espírito Santo, ela despedaça todo o mal. Por isso que nós devemos buscar a capacitação, buscar o revestimento, buscar verdadeiramente uma vida, em nome de Jesus, pautada. Uma vida, aleluia, colocada na presença do Senhor, firmado na rocha. Louvado seja Deus. No versículo 7 diz assim: vós corrieis bens. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Ou seja, Paulo estava dizendo, por uma etapa da tua vida, tu estava andando bem. E agora, quem é que te impede de você continuar bem? Quem é que te impede de você caminhar na tua trajetória? Esta persuasão, no versículo 8 diz, não vem daquele que vos chama, não vem de Deus. O que é persuasão? É você ser convencido. O inimigo muitas vezes nos convence de nos
esfriarmos na presença de Deus. Às vezes ele usa um amigo, às vezes ele usa uma palavra que te magoa, às vezes ele usa uma situação que te entristece, mas essa persuasão, esse convencimento maligno não vem de Deus. Ou seja, eu tenho que me deixar ser convencido somente pelo Espírito Santo da verdade. Nós devemos deixar o nosso coração ser guiado pelo Espírito Santo. Às vezes nós passamos altos e baixos, e quando nós estamos passando pelos momentos baixos, nós precisamos entender e nos colocarmos à disposição do Senhor, buscarmos mesmo a face de Deus. Em todos os momentos da nossa vida nós temos que entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor Jesus. Amém? Versículo 9 tem um versículo aqui que ele é tremendo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes nós pensamos que para uma queda acontecer, precisa acontecer grandes coisas. Não, o inimigo ele vai semeando aos poucos. O inimigo ele vai disfarçadamente tirando o teu brilho, tirando a tua unção, tirando, a tua perseverança. Por isso que nós devemos observar os pequenos detalhes. Se nós estamos deixando de orar, alguma coisa está de errado. Se nós estamos deixando de ler a Bíblia, alguma coisa tem de errado. Você pode ter certeza que quando nós esfriamos, o inimigo ele vem e começa a armar as suas armadilhas. Por isso que nós devemos estar revestidos. E a Bíblia diz isso. Fortalecei-vos, lá em Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para nós colocarmos as armaduras, para que nós colocamos a palavra do Senhor na nossa mente, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, que nos defende de todos os dardos inflamados, todos. A Bíblia diz que não é só de alguns não, é todos. Em nome de Jesus, nós precisamos aprender, nós temos que nos deixar ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus para nós aprendermos a usar as armaduras que Ele nos deu, em nome de Jesus. No versículo 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele que sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem aqueles que vos incitam à rebeldia. Porque, irmãos, no 13, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Amém? Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados para a liberdade, mas nós não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Às vezes as pessoas falam, eu sou livre, Jesus não tem nada a ver. Eu posso fazer isso e posso seguir a Deus. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. Nós precisamos saber quem é o nosso Senhor. E o nosso Senhor é o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, não useis da liberdade que Cristo te deu para dar ocasião à carne. Que você venha glorificar a Deus em tudo na tua vida. No teu interior, no teu exterior, no teu comportamento, nas tuas vestes, nas tuas atitudes. Que tudo na sua vida, louvado seja Deus, venha glorificar e venha mostrar, louvado seja o nome do Senhor, o brilho do Espírito Santo. Nós devemos sempre fazer uma pergunta. Será que essa atitude que eu estou tomando glorifica o nome do Senhor ou escandaliza as pessoas? Será que a minha vida ela aproxima as pessoas de Deus ou eu estou afastando as pessoas de Deus? Será que eu tenho sido instrumento de bênção ou não? Em nome de Jesus nós temos que nos fortalecer e nós temos que nos levantar em oração para que nós venhamos ser cheios do poder de Deus. Sabe por quê? Quando eu for cheio, irmãos, as pessoas vão ter necessidade, louvado seja o nome do Senhor, de estar perto de mim, de estar perto de você. Porque elas não vão enxergar você, mas elas vão enxergar o bom perfume de Cristo, o brilho do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, irmãos, isso aqui nós conquistamos, é uma construção. Porque amar quem nos ama
É muito fácil amar os nossos filhos, amar um amigo, amar um ente querido, amar quem nos faz bem. Mas amar aquele que não me ama, como é que eu reajo? Amar aquele que é indiferente, que me rejeita, como que eu consigo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso desenvolver no meu coração. Isso é só Cristo que nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele foi rejeitado. Jesus foi esbofeteado, cuspido, mas ele não desistiu da sua missão. Da mesma forma, irmãos, se você passar por vales, se você passar por tempestades, talvez hoje o teu coração está entristecido porque você ouviu uma palavra que te magoou. Coloca o teu foco em Jesus. Jesus não desistiu, eu também não vou desistir. Jesus perseverou, eu também vou perseverar. Porque ele venceu, eu também vou vencer. Em nome de Jesus. Eu vou vencer, louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que ele venceu e ele nos dá autoridade para nós perseverarmos, para nós continuarmos nessa caminhada, em nome de Jesus. Aí lá no versículo 15 diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejam mutuamente destruídos. Ou seja, está falando de conflitos, tá vendo? De pessoas que vivem em guerra umas com as outras. E a Bíblia diz, olha, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A minha luta não é contra aquele que me aflige, mas a minha luta é contra principados e potestades. A Bíblia diz que essas pessoas que vivem em conflito umas com as outras, ela está alertando, cuidado para que os dois sejam destruídos. A Bíblia diz que é mais, quando nós somos dois, né, com um cordão de 3 dobras, é mais difícil de quebrar porque é união. A desunião, irmão, só nos leva a lugares de fracasso. As contendas só trazem aflições para as nossas vidas. Ao invés de você direcionar uma palavra que vai ofender, magoar alguém, lance uma palavra profética que essa pessoa também vai servir a Deus. Que essa pessoa ela também vai ser instrumento do Espírito Santo para que ela encha também outras pessoas. A Bíblia diz que aos amados do Senhor, até os seus inimigos, até aquela pessoa que não gosta da gente, ele faz com que nós sejamos seus amigos. Porque Deus é Deus de reconciliação. Deus é Deus de amor. Deus é Deus de transformação. Deus não é Deus de conflito. Deus não é Deus que, aleluia, de contenda. Tem gente que parece que não sabe viver se não brigar, se não estiver em conflito. Não, irmãos, que as pessoas não te conheçam como uma pessoa contendeira, como uma pessoa rixosa, mas que as pessoas venham te conhecer como uma pessoa que carrega os frutos do Espírito Santo. Ao invés da reclamação, eu vou ter a adoração. Ao invés de carregar sentimentos malignos, eu vou colocar, aleluia, a graça de Deus sobre a minha vida. E isso é conquistado, irmãos. Você pode falar, pastor Diego, mas a minha vida é diferente. Não, irmãos, todos nós precisamos aprender isso. Todos, pastores, obreiros, membros, todos nós precisamos enfrentar a nossa carne. A nossa carne, às vezes, ela pede para nós entrarmos em conflitos. Mas a Bíblia diz que se eu vivo no Espírito, né, eu vou andar onde? No Espírito. Se eu alimentar a carne, irmão, a carne vai gritar, as emoções vão gritar. Mas se eu alimentar o meu espírito, ele vai encher. Daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre os frutos da carne, né? As obras, né? E os frutos do espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16 diz assim: e digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, eu tenho que lutar. Eu não vou satisfazer a minha carne, não. Se ela está gritando, eu vou dizer, não, quem controla a minha vida é o Espírito Santo. Tem pessoas que falam, ixi, fiz tal coisa. Deixei a minha carne me dominar. Deixei as minhas emoções falarem mais alto do que eu. Né? Pisou no meu pé, eu piso também.
né? Falou contra mim, eu vou falar mal também. E não é assim. Eu não tenho que satisfazer as concupiscências da carne. Eu tenho que andar no Espírito. Eu tenho que olhar no Espírito. Eu preciso ouvir no Espírito. Eu preciso falar no Espírito. Porque a carne, irmãos, lá no versículo 17 diz assim: a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, irmãos, eu queria que você e eu, todos nós, prestássemos atenção, porque se alguma dessas palavras aqui estiver frequente, estiver no nosso coração, né, tiver lugar aqui dentro, nós precisamos pedir perdão a Deus, renunciar a esse pecado e viver uma nova vida em Cristo. Idolatria. Às vezes nós pensamos que a idolatria trata-se simplesmente, né, eu me dobrar diante de uma estátua, né, diante de algo que não tem vida. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso, porque dobrar os nossos joelhos é somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certa feita, uma pessoa viu Pedro fazendo milagres, porque Deus concede isso a nós, os seus servos. Pela infinita misericórdia, Pedro foi um homem extremamente usado por Deus. E teve algumas pessoas que dobravam o seu joelho diante de Pedro, né? Porque Pedro fazia milagres, né? Algo admirável. E Pedro disse assim: olha, não faça isso, porque eu sou teu irmão. Adora somente a Deus, porque o dono do milagre é o Senhor Jesus, não é eu e nem você. Louvado seja Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Se nós nos deixarmos ser usados por Deus, milagres e prodígios podem acontecer pelas nossas mãos. Mas a honra, a glória e o louvor é somente ao Senhor. Mas a idolatria não trata simplesmente de adorar imagens de escultura, não. A idolatria, às vezes, a gente pode idolatrar o dinheiro, idolatrar um ente querido, idolatrar até mesmo um filho, idolatrar algo que eu coloco sempre acima de Deus. Não. O único que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida é Deus. Nada pode ocupar dentro do nosso coração o lugar que é dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi ele que pagou um grande preço na cruz do Calvário. Por isso, meu irmão, eu profetizo que você vai ter muito dinheiro, que você vai ter muitas bênçãos, que Deus vai te surpreender na terra. Mas não deixe que as tuas bênçãos, né? Não deixe que os teus sonhos roubem o lugar que é de Deus no teu coração. Que os teus sonhos, né? Que nós viemos usar os nossos sonhos, né? Para o nosso benefício. Não eles nos usarem. Em nome de Jesus, que eu não venha ser escravo do dinheiro, que eu não venha ser escravo de nenhuma outra situação na minha vida, porque eu sou liberto, como nós falamos no primeiro versículo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Feitiçaria, louvado seja o nome do Senhor. Inimizade, ou seja, aquela pessoa que vive de conflitos, não falo com fulano de tal. A Bíblia diz que tem 6 coisas que ele não gosta, e 7 que a sua alma abomina, né? E o que Deus abomina é aquele que semeia contenda, semeia briga. Deus não gosta que nós viemos ficar brigando com os outros, mas amai uns aos outros. É isso que Jesus fala, não é ficar entrando em conflitos. Porfias, ciúmes, ira, né? Discórdia, dissensões, facções. Ou seja, eu só gosto de fulano, fulano e fulano. De ciclano, ciclano, ciclano eu não gosto. Deus não gosta de separação. E principalmente no seu reino. Chegar alguém na igreja, eu não posso fazer diferença. Eu só converso com fulano. E às vezes às vezes a outra pessoa está precisando tanto de você. Está precisando tanto de uma palavra. Aí a gente tem aquela questão muitas vezes, né? Não fui com a cara, né? Olhei a pessoa, não gostei dela. Não, irmãos. Não seja guiado pela carne, mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí o versículo 21 diz assim, inveja, né? Às vezes a gente olha, ontem eu vi algo muito interessante, né? Chorar com a gente, todo mundo chora, né? Às vezes as pessoas, até o nosso inimigo se condói da gente quando a gente está passando por problemas. Mas será que as pessoas
suportam a tua alegria, a tua felicidade. É aí que você tem que conhecer os teus verdadeiros amigos. São aqueles que se alegram com você. São aqueles que não te invejam. São aqueles que se alegram com aquilo que Deus te deu. Irmãos, isso é muito sério, porque nós precisamos ter o nosso coração purificado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Bebedice, ou seja, vícios, glutonaria, comer demais, exageradamente, sem controle, e coisas semelhantes a essa. Não fala só disso, não. E tudo que é semelhante, ou seja, todo sentimento maligno, todo sentimento que não provém do Espírito de Deus. Aleluia, a respeito da quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A gente precisa ter cuidado, você tá vendo, irmãos? Quem é que vai herdar o reino de Deus? O que é limpo de mão, Salmo 24. Quem herdará, né? Quem subirá ao lugar santo? O que é limpo de mão e puro de coração. A gente tem que buscar essa pureza, a pureza de Jesus, a bondade de Jesus sobre as nossas vidas. Mas o fruto do Espírito, aí a gente chega na parte que a gente quer se alimentar mesmo, é amor, amar uns aos outros, amar a si mesmo, aprender a se amar, alegria, paz, longanimidade, benignidade, ser benigno, se colocar no lugar das outras pessoas, né? Amar o próximo, não julgar muito, ter misericórdia. A Bíblia diz que Deus usa de misericórdia com quem usa de misericórdia com as outras pessoas. À medida que eu julgar, né? Como eu meço as pessoas, eu vou ser medido também. Não seja rigoroso demais. Eu não estou dizendo para você abrir o pecado e deixar o pecado tomar conta da sua vida. Eu não estou dizendo isso, não. Mas eu estou falando o critério que a gente usa com as pessoas. Porque o critério que eu uso com eles é o mesmo critério que Deus vai usar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. A paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Né? Algo que a gente precisa plantar, semear mesmo na nossa vida. Né? Ser manso. Jesus falou que bem-aventurados são os mansos, os humildes de coração. Né? Não é aquela pessoa valentona que tudo enfrenta. A gente não tem que mostrar a nossa força, não é para esse mundo, não, a nossa força física. Nós temos que mostrar a força do amor de Cristo, em nome de Jesus. E domínio próprio, ou seja, eu preciso aprender a me controlar. Não é as emoções que me controlam, não são as lutas que me controlam, mas eu preciso aprender a ter domínio próprio. E o domínio próprio nos faz vencer vícios, o domínio próprio nos faz vencer adversidades, porque eu vou aprender que eu vou servir Jesus tanto nos dias bons como nos dias ruins. No dia que eu ouvir o sim e também no dia que eu ouvir não. No dia que eu sorrir, porém também no dia que eu chorar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou aprender a dominar a minha vida. Sou eu que tenho que tomar conta da minha vida. Por isso que a Bíblia, né, a palavra do Senhor fala, o Senhor nos deu vida. E é nós que precisamos aprender a nos direcionarmos. Ele vai nos guiar, ele vai nos direcionar, mas as decisões sempre vai caber a mim e a você. Eu que decido se eu vou servir ou se eu não vou servir. Sou eu que decido se eu vou orar ou se eu não vou orar. Em nome de Jesus, mas que nós vamos ter o domínio próprio. E em cima do nosso domínio próprio, louvado seja o nome do Senhor, que os frutos do Espírito venham nos dirigir em nome de Jesus. E os que são de Cristo, lá no versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne. Nós não somos imitadores de Cristo. Cristo não crucificou, né? Ele não deu a sua própria carne para ser crucificada, mas ele não quer que nós viemos nos rasgar, que nós viemos nos flagelar, não. Ele quer que nós viemos crucificar a nossa carne, são os nossos desejos malignos. Ele quer que nós viemos crucificar, aleluia, tudo aquilo que não é da vontade de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, imite a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Crucifica os teus desejos impuros, crucifica, aleluia, os teus comportamentos que são inadequados. Aleluia, em nome de Jesus. Vou repetir esse versículo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se vivermos no Espírito, andar no Espírito, viver o que nós pregamos,
né? Nós não somos só ouvintes, nós somos praticantes. Nós não somos apenas aquele que ouve a palavra, mas nós somos, em nome de Jesus, aquele que torna essa palavra viva, que torna a promessa viva dentro de nós, em nome de Jesus. E o versículo 26 diz, não deixemos possuir de vanglória, ou seja, a glória dele. Quem é bom é Deus, nós somos, né, cara, nós somos amados dele, nós somos seus filhos, nós temos os seus frutos em nome de Jesus. Mas a honra, a glória, o louvor, quem prega melhor é Jesus, quem fala melhor é Jesus, quem faz o melhor é Jesus. Nós simplesmente carregamos a glória de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, eu creio, eu profetizo que você vai ser uma pessoa muito admirada, que as pessoas vão olhar e querer ter essa essência de adoração, ter essa essência de adorador, em nome de Jesus. Mas a honra sempre vai ser de Jesus, porque o dia que Jesus não estiver dentro de nós, nós não temos nenhuma graça, nós não temos nada. Mas quando Jesus está dentro de nós, nós já somos, em nome de Jesus, muito mais do que vencedores. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua história. Muito obrigado por ter nos apoiado, em nome de Jesus, nessa noite. Em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que você tenha compreendido a palavra. Semana que vem nós vamos estar encerrando o último capítulo do livro de Gálatas. Olha, nós já estamos finalizando o nosso terceiro livro, né? Nós já fechamos 1 Timóteo, nós já fechamos depois, aleluia, o livro de Tiago e já estamos quase finalizando o livro de Gálatas. Porque é a palavra, irmãos, não é o pastor Diego, não é nenhum homem da terra, não. É a palavra de Deus que nos dá vida e vida com abundância. Amém? Um abraço meu, da minha esposa, dos nossos filhos, em nome de Jesus, que você se sinta abraçado. Domingo, em nome de Jesus, nós vamos ter o nosso culto presencial, tanto na igreja do Guará, como na igreja do Riacho Fundo 2. Em nome de Jesus, vamos adorar a igreja. É tempo de nos fortalecermos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Continue adorando. Não desista, irmãos, em nome de Jesus. Fortaleça a tua vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem ao amanhecer. E o amanhecer na nossa vida se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Uma boa noite a todos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha nessa noite abençoar a vida dos teus filhos. Visita, Deus, a casa de cada um deles. Senhor, Tu és aquele que conhece o interior, Tu conhece, Senhor, lá dentro do coração de cada um. Pai, eu te peço em nome de Jesus que Tu possa operar, Senhor, milagres, maravilhas e prodígios, que Tu possa surpreender os Teus filhos na terra. Meu Deus, que eles possam ter, Senhor, aleluia, seu coração, Pai, voltado para Ti. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, derrama das Tuas bênçãos. Visita, Senhor, o celeiro dos Teus filhos, que de nada, Senhor, os Teus filhos venham ter falta. Em nome de Jesus, que eles venham ser prósperos, abençoados, que portas venham ser abertas. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que notícias boas, Pai, venham chegar na casa dos Teus filhos. Pai, eu te peço, pelo nome do Teu Filho amado, Deus, esteja conosco. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, Senhor, porque esse é o melhor presente, essa é a melhor bênção, essa é a melhor dádiva, Senhor. Ter o Teu Espírito Santo, ter a Tua paz, a Tua alegria e a Tua bondade, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite e que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus.